Caramba! What's good, friends? Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo, novo bate-papo Línguas e Culturas. Então, eu estou aqui com convidados mais do que especiais. Então, a professora Adriana Alves, a professora Marinês Mariano e o professor Eduardo Dmitriev. Então, sejam muito bem-vindos, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui nessa live mais que especial, porque hoje a gente vai falar sobre o tema se eu for morar fora do Brasil, eu aprendo finalmente outro idioma ou eu aprendo mais rápido? Então, é isso que a gente vai ver hoje, então, no nosso bate-papo Línguas e Culturas. Então, olha só, para começar, eu vou fazer uma provocação aqui, então, para cada um dos nossos participantes, já fazendo um resumo de quem são os nossos participantes aqui. Professora Adriana Alves, ela é secretária executiva da Embaixada da Alemanha há 10 ou mais anos, e agora professora de alemão. Marinês Mariano é servidora e servidora de uma instituição bancária, que ela pede para não comentar. E, e o Eduard, ele é mestre e doutor em linguística pela Universidade Paris 8 e viveu mais de 15 anos ali na França, então é um russo mais francês do que russo aí. E apaixonado pela cultura e pelo idioma, tá até aprendendo português aí, inclusive, para vir passar um tempo no Brasil. Então, olha só, pessoal. Então, a gente tem aqui na nossa round table, na nossa roda aqui, né, na nossa mesa redonda aqui, para pessoas, então, com autoridade para falar sobre assuntos linguísticos e culturais, por ter vivido experiências exteriores e por falarem também outras línguas, uma ou mais com fluência. Então, olha só, eu vou fazer uma provocação aqui para eles e cada um vai ter em torno ali de 5 minutos para dar a sua opinião. Então, vamos lá, direto ao ponto. Então, olha só, sempre me perguntam, há mais de 10 anos ensinando o inglês e o francês, e agora começando a ensinar o espanhol, muitas pessoas me falaram simplesmente o seguinte: o Emerson, eu não vou aprender o idioma aqui porque eu sei que eu não aprendo, ou porque eu não quero tentar aprender, porque eu acho que eu não vou aprender, então eu vou morar fora e vou aprender. Ou, o Emerson, só aprende quem vai morar fora, não é? Só quem morou fora que fala outro idioma. Então, olha só, pessoal, a resposta é simplesmente a seguinte: depende e nem sempre. Por quê? Tendo morado um ano em Londres, um ano em Paris, e também morei 2 vezes em Portugal, morei na Espanha, morei na Suíça, passei um mês na Rússia. O que eu vi na maioria desses lugares, principalmente Paris e Londres, que tem muitos brasileiros? A maioria deles não falam, que moram em Paris, não falam francês, que moram em Londres, não falam inglês. Emerson, como é que eles sobrevivem? Como é que eles fazem? Eles vivem em comunidades brasileiras, a maioria. Por quê? Os porquês já são outro assunto, mas a questão é, muitas pessoas querem ir para fora para aprender outro idioma e chegando lá, vivem no meio de brasileiros e acabam não aprendendo outro idioma porque não se jogam a cultura local, porque realmente é mais difícil você interagir com pessoas ali local, é uma outra cultura, é mais difícil, você sai da zona de conforto, é mais duro, você está numa outra cultura, você tem que aprender tudo. Então, ou seja, eu vou, então, passar agora a palavra para quem entrou primeiro aqui, foi a Adriana. Então, eu vou passar agora a palavra para a Adriana e vamos ouvir, né, o que ela tem para dizer isso. A Adriana nasceu na Alemanha, Berlim? em Berlim. Eu sempre quero falar Munique, em Berlim. Não, A Adriana Berlim. nasceu em Berlim e viveu lá até os 15 anos, então acredito que ela conheceu também, talvez, bastantes brasileiros, ela vai dizer para a gente. E então é isso, pessoal, olha só, depende e nem sempre você vai aprender. Se você ficar no meio de outros brasileiros, essa foi o que eu vi, é um fato que eu vi lá, né? As pessoas com 10, 15 anos que moravam lá, por exemplo, em Paris ou Londres, por exemplo, elas
mal sabia pegar um metrô. Se, tipo, desse um problema no ticket de metrô que precisasse resolver alguma coisa, ela já se bananava toda ali e não conseguia. Então, ou seja, é isso, depende. Se você tiver vontade de aprender no Brasil, ou se você tiver se você não tiver vontade de aprender no Brasil e não tiver lá fora, não adianta você ir para fora. Mas enfim, vamos ouvir então agora o que que a Adriana tem para dizer para gente. Adriana, fica à vontade, vai lá, manda ver. Então, olá para todo mundo, né. Eu não estou aqui querendo generalizar, mas eu vou falar de acordo com a experiência que eu vivi. Então, o que eu vi acontecer várias vezes, né, na Alemanha, é que as pessoas os brasileiros, né, digamos, vão para lá, seja trabalho, seja, sei lá, au pair, tinha vários casos, né, tinha pessoas que iam para estudar em faculdade, então várias situações diferentes. Independente da situação, o que acontecia muitas vezes é que a pessoa, ao chegar lá, ficava com muita saudade do Brasil, né. Isso me aconteceu também, esse bichinho me picou. E aí automaticamente, movido por essa saudade, por ser tudo muito diferente, né, a gente está falando da Alemanha, onde realmente a gente sabe que tem contrastes muito grandes com o Brasil, que talvez não tenha com outros países da América Latina, mas lá tem. E aí a pessoa ela passa a se agarrar, né, a buscar mais a cultura delas, pessoas que são do mesmo país, né, então, né, brasileiros também. Então, ou escutar músicas, né, em português, músicas brasileiras. Isso dificulta o seu processo, se você não vai já com a intenção de aprender o idioma e se jogar, e eu tenho pouco tempo e eu preciso aprender né, então realmente você vai ficar ali naquela zona de conforto, baseado também, embasado também pela saudade, né, tanto que o que a gente via muito é o patriotismo que não há aqui, existia lá fora, a ponto de das pessoas exagerarem também, falarem que tudo no Brasil é lindo e maravilhoso, na Alemanha nada prestava. Não é bem assim, a gente sabe que não é assim. Quanto mais você conhece uma cultura, mais você entende a mentalidade das pessoas e por que que a cultura é da forma que é, e mais você aceita, né, a cultura como é. Então isso que o Emerson falou é muito certo, e olha que é uma oportunidade de ouro, porque você tem tudo naquele idioma. Você vai no supermercado, o mercado inteiro é naquele idioma. O telejornal é naquele idioma, filmes, músicas, então, você querendo ou não, você está em um ambiente cercado daquela língua estrangeira. Então isso deveria facilitar o processo, né. Graças a Deus eu venho de uma família onde minha mãe, por exemplo, ela incessantemente ela aprendeu alemão, né. Hoje em dia ela não tem mais muita convívio com a língua, então ela perdeu um pouco da língua, mas ela fazia um curso atrás do outro, então isso eu acho bacana. Minha mãe não perdeu a oportunidade de, estando na Alemanha, aprender o idioma, né. Contrário do meu pai, que meu pai até no ambiente de trabalho eram brasileiros. Aí ele já ficou mais acomodado, né, e aconteceu isso que o Emerson disse. Já eu e meu irmão não tinha muita escolha, né, na escola a gente tinha que falar alemão, né, senão a gente não senão como é que a gente ia conversar com colegas, com professores, não fazer prova, né. Então assim, existe eu acho que o importante é é você ter a intenção de sair de sua zona de conforto, de apesar da saudade, ir com a cabeça aberta, a mente aberta para poder aprender aquela cultura, aprender aquela língua, né, e se desafiar, porque é um se desafiar constante, né, quem já viveu lá fora ou quem já teve experiência de exterior sabe como é. Aí dá certo, mas realmente se você for no fluxo do natural, com a saudade do seu país e tudo mais, e realmente querer ir para essa zona de conforto de ficar perto das pessoas que falam a mesma língua, pensam como você,
aí vai dificultar o processo bastante. Ok, muito bom, obrigado, professora Adriana. Então, é, é isso, né? Ir com a mente aberta para o novo, né? E saber que no começo não é fácil, mas é algo que vai ficar guardado para sua vida toda, né? Então, vamos lá, vamos ver. Estou aqui, I'm looking forward for Marinês opinion. Marinês, vai lá, manda ver. Ok. Aproveitando aí, né, a fala, né, da Adriana, né, ela falou da questão da zona de conforto, né, e eu acho que realmente é o que acontece, né, realmente, assim, né, em várias situações, assim, na vida, né, o nosso corpo, né, ele às vezes não quer gastar energia, né, diante de uma situação, né, nova, diante de um desafio, né, a tendência, né, não estou generalizando também, mas a tendência é a gente se acomodar, né? Isso em várias situações na vida, e às vezes isso se aplica, né? Acredito que se aplica também para a questão de idiomas, né? Você chegou num lugar diferente, né? Num país novo, né? E a exemplo aí do que a Adriana falou, né? A Alemanha, né? Que realmente, né? Tem toda, né? Uma diferença aí, né? Cultural também. Então, é mais confortável, né? Para a pessoa se aproximar de brasileiros, né? Buscar coisas que remetam ao país, porque ali é a zona de conforto, né? Eu imagino assim, né, que não é fácil, né, se chegar num lugar novo, tudo novo, cultura nova, gente diferente, jornal, as notícias, né, outra visão de mundo, outra cultura. Então, realmente, assim, acho que quem vai, né, quem vai, né, quem sai para estudar, para trabalhar, ou para morar fora, né, pegando também uma palavra que a Adriana disse, que eu gosto bastante, é a questão da intenção, né? É você ser intencional com aquilo. Caramba, eu vou, né, vou morar na França, vou ser intencional e vou aprender a me comunicar em francês, vou chegar no mercado, como o Emerson até falou também, né? Tive um problema ali no ticket, né? Se eu precisar resolver, eu sei me comunicar, eu sei me fazer entender. Então, acho que é essencial isso, assim, sair da zona de conforto e você ser intencional em aprender o idioma, em fazer uma imersão na cultura e principalmente também em respeitar aquela cultura, né? Você chegar, você entender como é que são os costumes, né? Por exemplo, aqui no Brasil, a gente, né, acaba sendo, né, um pouco assim mais caloroso, de beijo, de abraço, né? Às vezes o lugar que você chegou, né, é comum isso, né? Você pode, não pode, então acho que isso é importante. E trazendo um pouco assim da vivência, né, que eu tenho também, eu fui alfabetizada no Líbano, né? Eu e meu irmão, né, moramos fora. E então, assim, como criança, né? Geralmente criança tem uma facilidade maior, né? Do que o adulto, né? Para criança é tudo novidade, o cérebro ali, né? Ela tá em expansão, né? Tem muitos estudos até que comparam, né? Ao aprendizado, né, infantil, como se a criança fosse uma esponjinha. Então, ela vai entendendo, vai absorvendo, vai aprendendo, e ao ter né, um contato, né, um primeiro contato com uma língua estrangeira, você sendo uma criança, né, como a Adriana, né, citou também, né, que ela foi alfabetizada fora, a criança acaba não tendo opção, porque ela está ali na escola, ela tem que se comunicar, ela tem que se desenvolver. Então, né, que foi o meu caso, eu tive né, que aprender o árabe e o francês né, na escola, e até uma situação engraçada referente a essa questão né, de aprendizado, meus pais né, acabaram né, aprendendo francês, aperfeiçoando ali um pouco o inglês também, mas o árabe realmente é um idioma um pouco mais desafiador, mas como criança, né, quando na escola eu não tinha opção, tinha que aprender, e fui alfabetizada assim, eu lembro que minha mãe conta, né, que eu pedia desconto no comércio, né? Então eles me empurravam, né, para negociar, né? Ah, pede um desconto, né, para gente, não sei o quê, né? Brincadeiras assim, coisas que, né, que os pais gostam, né, de ver a criança ali desenrolando, crescendo e aprendendo, e as pessoas achavam graça, né, por ser um estrangeiro, né, falando a língua, né, a língua ali nativa, né, do país, né? E uma coisa que eu acho bacana também, né, quando a gente chega em Já algum pegando os lugar, princípios árabes do comércio, né? Que são os mais fortes do já mundo, é pegando, isso mesmo, né, exato, Mari? são, né, o negócio, né, tá no sangue aí, né, dos árabes, né? Então, é isso, assim, né? Então, acho que para quem é de fora também, você vê uma pessoa, né, falando, né, o idioma, né, eu acho que é uma coisa muito bacana. Por exemplo, o Emerson, né, que está estudando russo aí, né, daqui a pouco, né, quando ele voltar, né, de repente de novo aí na Rússia, né, ele já vai chegar lá, né, além do inglês, né, que ele já tem fluente, vai chegar já desenrolando no russo também, né? Então, acho que é outra história quando você chega no país e você sabe se comunicar naquele idioma, né? Então, eu acho que é isso, assim, essa é a minha visão, assim.
Legal, muito obrigado, Mariana. Então, no final, a gente vai abrir alguns minutinhos aqui. O cachorro me deu uma mordida aqui. A gente vai abrir uns minutinhos aqui para uma conclusão e opinião, recomendação dos nossos professores. Então, professor Eduard, e então o professor Eduard, ele não fala português, ele compreende, mas ainda não fala. Então, eu vou estar traduzindo para vocês o que o professor Eduard vai estar falando aqui, a opinião dele, como sempre, é muito bom ter a opinião do professor Eduard, porque é uma opinião lá do outro lado do mundo, né? Ali, Europa, quase chegando na Ásia, né? A Rússia. Então, essa opinião que faz a gente sair da caixinha, e eu amo sair da caixinha, e eu acho muito, muito bacana que a gente tenha essa mente, né, de querer sair da caixinha, porque justamente são opiniões diferentes que vêm para fazer a gente crescer e pensar de forma diferente, e é muito bom para a gente crescer. Eduardo, allons-y, s'il te Allons-y. plaît, s'il te plaît. Voilà, donc, s'il faut partir à l'étranger pour étudier une langue, tout d'abord, quand on est à l'étranger, dans un pays étranger, on est souvent, c'est une épreuve psychologique. On est souvent sous le stress. Voilà, l'étudiant traduit. Então, o Eduardo está dizendo que sempre que a gente sai para um outro país, a gente está sob uma pressão psicológica, sempre sob um estresse. E o Eduardo, inclusive, ele é mestre, mestre ou doutor em psicologia. Doctorat. E o Eduardo é doutor em psicologia também, então ele tem total autoridade para falar sobre o que diz respeito à psicologia. Allons-y. Oui, parce qu'on ne connaît pas les gestes culturels, les traditions culturelles, on ne sait pas comment réagir dans les situations différentes, comment se comporter, comment ne pas être blâmé. Fais un résumé, s'il te plaît, de qu'est-ce que tu as dit. On ne sait pas quelles sont les traditions du comportement, comment se tenir dans la société, comment se comporter, voilà, pour ne pas être blâmé, pour ne pas être... Parce que tu ne comprends pas bien l'autre société. Ok, então o Eduardo está dizendo que você não entende ainda o comportamento, a forma como eles falam, a forma como eles agem, as brincadeiras, como elas são. Por exemplo, os indianos, eles têm um tipo de brincadeira totalmente diferente de nós brasileiros. E que a gente acha, inclusive, de mau gosto. Muitas brincadeiras, e para eles é muito de bom gosto. Então, tem muitas questões, inclusive, diz aqui pra gente, pessoal, se vocês quiserem que a gente fale sobre isso, né? Como é que funciona as brincadeiras, como é que são os tipos de comportamentos entre as diferentes culturas. Eu acredito que esse é um assunto muito legal. Digam aqui pra gente se vocês querem saber um pouco mais sobre isso. Então, Eduardo, allons-y. Donc, si on a le niveau 0 de la langue du pays où vous êtes parti, vaut mieux ne pas partir, vaut mieux avoir les bases de la langue. Opa, estava mudo. Então vamos lá. Então o Eduardo está dizendo que se você não tem um domínio da língua, se você não entende nada, é melhor que você pelo menos pegue uma base da língua. Donc, vous êtes dans votre pays, vous apprenez la langue du pays où vous voulez aller, et il faut avoir un niveau, je ne sais pas, intermédiaire. Então o Eduardo está dizendo que é preciso pelo menos obter um nível intermediário, no mínimo. Oui. Dans ce cas, seulement dans ce cas, à quelques rares exceptions, on peut ne pas voir les compatriotes et plonger complètement dans la culture. Par exemple, en Italie, parler avec les Italiens, fréquenter des conférences en italien, le théâtre, le cinéma, etc. Ok, então o Eduardo está dizendo que é realmente necessário você mergulhar na cultura, no sentido de
você participar, frequentar, seja música clássica, né? Ele deu um exemplo da Itália, por exemplo, que até hoje na Itália é muito forte isso, Áustria, Itália, acredito que a Alemanha talvez ainda tem muito de música de ópera, de música clássica, ou o que você gosta, mas dentro da cultura deles. Oui. Dans ce cas, ayant déjà le niveau, vous n'avez pas le sentiment d'isolement social. Vous ne serez pas isolé. Então ele está dizendo que assim você não vai ter aquele isolamento social, você não vai estar só ali naquele local. Você começa a frequentar as coisas locais, as coisas culturais locais, e você já começa a se sentir parte da cultura, parte da sociedade. Oui, et je le souligne, il faut avoir déjà un certain niveau. Parce que si vous avez un niveau zéro, vous serez terriblement isolé des autres. Então, justamente por isso que ele diz que é importante você ter um nível, pelo menos uma base, ou um nível médio, mediano, da língua, porque senão você realmente vai estar isolado de toda a cultura, de toda a sociedade ali. E esse é o mais pesado psicologicamente. Et ayant un bon niveau, le processus va se dérouler facilement et automatiquement. Le processus de la perfection de la langue. Facilement et automatiquement. Então, o nível da perfeição na língua, perfeição no sentido de você falar fluentemente, falar tudo que você quer, conseguir entender tudo que você precisa, isso vai se desenvolver naturalmente após isso. Et dans ce cas, il ne faudra pas quitter la zone de confort. D'ailleurs, je trouve que c'est mal, c'est stressant de quitter la zone du confort. Et chaque fois, quand j'ai quitté ma zone du confort, j'ai regretté après, bien que j'ai eu des résultats. J'ai pas compris ça. Comment ça n'a pas quitté ta zone de confort? Parce que si tu es à l'aise avec une langue étrangère, tu es déjà en confort. Tu n'as pas besoin de quitter la zone de confort. D'accord. Então, o Eduardo está dizendo que uma vez que você está ali, você começa a se jogar na cultura, na sociedade. Você automaticamente você já está saindo, você já saiu da zona de conforto. Então, você não precisa mais sair da zona de conforto, porque você já automaticamente, na verdade, o que eu diria é que a sua zona de conforto ela já ampliou, né? Porque existem níveis de zona de conforto, uma vez que você sai da zona de conforto. Na verdade, você vai ampliando zonas de conforto, né? Eu resumiria dessa forma. Oui, parce que quand moi j'ai quitté la zone du confort, je regrette. J'ai eu des résultats positifs, mais derrière ça, il me reste toujours les souvenirs du stress. Ué, Eduardo, então o Eduardo está dizendo que quando você sai da zona de conforto, que você fica ali fechado no seu mundo, e você tem que toda vez sair, ao invés de você simplesmente, automaticamente ir lá e se jogar e já viver toda aquela cultura, se você fica na zona de conforto e sai, zona de conforto, sai, as consequências psicológicas são muito grandes. Oui, et regrettable aussi. Voilà, et donc quand le processus est confortable et automatique, ça enrichit beaucoup. Et pour ce faire, il faut fréquenter les librairies, les bibliothèques, et voilà, les événements culturels, pourquoi pas l'université. Et dans ce cas, vous n'avez pas besoin de voir les gens de votre pays, vos compatriotes. Vous pouvez vivre en harmonie avec les étrangers. Ok, então o Eduardo está dizendo que é isso, frequentar bibliotecas, frequentar teatros, frequentar lugares e simplesmente se jogar na cultura, né? Fazer amizades, eu estou adicionando aqui, fazer amizades. Na verdade, nesse processo de se jogar na cultura, automaticamente você vai fazendo amizade com pessoas dali. Foi o que aconteceu com o Eduardo,
Foi o que aconteceu comigo. Tenho certeza que foi o que aconteceu com a Adriana, com a Marinês, e é o que acontece geralmente quando você se joga na cultura. Então, você automaticamente vai fazendo amizade com pessoas ali e aquilo se torna algo natural mesmo. Pour Oui, et finir, s'il te plaît, Edouard. pour finir, justement, il faut garder ce sentiment du confort. Ça, c'est très important. Explique un peu plus comment, dans quel sens garder ce sentiment de confort. Être en confort, être à l'aise, être heureux, être D'accord. ouvert au monde, aux amis. On dit en psychologie être dans la zone du confort. C'est une phrase de la psychologie. Voilà. D'accord. C'est justement D'accord, ça. j'ai bien compris. Então, o que o Eduardo está falando agora é estar na zona de conforto, só que agora ele está falando de uma forma com um significado um pouco diferente. Então, você estar em conforto com essa situação. Então, na sua mente, você entrando na sociedade, você entrando ali naqueles meios de interação social daquela sociedade ali de onde você está, automaticamente você coloca aquilo na sua mente como um conforto para você. No começo é desconfortante, desconfortável, só que eu repito, a sua zona de conforto sempre ela amplia. Então, uma vez que a sua zona de conforto ela está aqui, se você adquire um novo emprego, ela está aqui. Se você começa a aprender uma nova língua, sua zona de conforto amplia. Se você faz novas amizades, amplia. Se você faz leituras ou vê vídeos ou filmes naquela língua, amplia. E uma vez que você faz isso, a sua zona de conforto está ampliada. Ela é um conforto para você. Só que você ampliou a sua zona de conforto. Eduardo, tu veux finir? Non, non, ça va, je te dis. D'accord. C'est bien expliqué de ma part? Oui, merci, Sim. D'accord. Très bien, merci. Então, olha só, pessoal, eu vou dar então aqui, vamos lá, em 1 minutinho ou 2 no máximo aí. Eu vou, então, 1 minuto e meio, por favor, gente, que a gente já está caminhando para o final aqui. Adriana, vai lá, manda ver na sua conclusão, por favor. Eu gostei muito dessa ideia da zona de conforto ampliada, né. E como eu disse antes, é uma oportunidade de ouro para você aprender não só aquela língua, por exemplo, na Alemanha, você também tem muita coisa em inglês, né. Imaginando aí que uma língua puxa a outra e puxa a outra, então é riquíssimo. E eu acho que o Eduardo também disse alguma coisa de você estar confortável com os estrangeiros, com as pessoas de lá, você não, digamos, não passar tanto perrengue, porque você sabe a língua, você sabe o que que eles estão falando, você, né, não passa apuros, digamos. Isso vale ouro, assim, é muito bom. Ok, obrigado, Adriana. Marinês, por favor. Gostei bastante também, né, do que o Eduardo falou sobre a questão de harmonia, né, que é possível você viver lá fora, né, ter sua cultura, né, manter ali o que você tem no seu país e viver em harmonia com os estrangeiros, né. Eu acho que é uma vivência, né, quem pode, né, ter essa oportunidade, né, eu acho que é uma experiência muito rica, né, para a pessoa, para quem pode viver isso. E outra coisa que ele falou também, que eu achei muito bacana, a questão é uma maneira de você facilitar a sua inserção, né, em outra cultura, que é a questão do estudo, né, do idioma, de você chegar lá, né, com um nível, né, quanto maior o seu nível, né, não que você tem que se mudar sendo fluente, né, isso agora, né, sou eu falando, mas eu concordei muito com o que ele disse. Se você chega com um certo nível no idioma, facilita a sua inserção na cultura, então não fica aquela coisa desconfortável de, meu Deus, eu tenho que sair da zona de conforto, nada que gere estresse, né, como bem ele falou, né, e ele tem toda a autoridade aí, né, o doutorado aí na área de psicologia, então acho que nada que gere estresse para você, né, então aí acho que fica o recado, né, da importância, né, da gente, né, estar estudando, né, de você, a importância de você saber um outro idioma, né, então é isso, esse é o meu aprendizado aqui também, né, com que eu tive aí ouvindo vocês hoje. Muito bom, eu também aprendi muito aqui com o Eduardo, sempre aprendo muito aí. Muito obrigado, Marinês. Então, pessoal, olha só, então é o seguinte, minha conclusão
Também nesse sentido de justamente, olha só, se você vai morar fora, se você não está se empenhando no Brasil, não consegue, lá fora geralmente vai ser muito difícil também, porque se você já não está conseguindo essa vontade, tirar eu não gosto muito de falar força de vontade, tirar a força da vontade, é muito estranho isso. Mas assim, se empenhe, independente de qualquer coisa, se empenhe no seu país. Ah, eu não quero aprender, eu sei que eu não aprendo no Brasil, mas eu quero aprender lá fora. Coloca na sua mente para você aprender pelo menos a base, pelo menos o conteúdo geral, uma base para você chegar lá e se inserir na cultura daquele país. Porque você saindo daqui com nível zero de conhecimento, chegando lá e se entregando à sua cultura lá fora, a comunidade brasileira é muito grande na maioria dos países que a gente escolhe, Canadá, França, Inglaterra, Portugal. Inclusive, eu reforço, Portugal, se você não fala inglês, você simplesmente você a coisa não funciona muito bem, porque o país vive praticamente do turismo. E para o turismo você precisa falar inglês. Todos os lugares querem pessoas que falam inglês lá para trabalhar nos locais. Então, qualquer país que você for, aprenda pelo menos o inglês, pelo menos uma base, ou pelo menos o nível intermediário. A base é o mínimo, obrigação mínima. Você aprendeu o nível intermediário para o avançado, ótimo. Você já fez um bom trabalho, você vai chegar lá fora, você vai já fazer sua vida ficar outra. Você vai conseguir já se inserir na cultura. E fora isso, não adianta ir para fora com, né, aquele papo de que eu vou aprender lá fora e vai ser difícil se você fizer dessa forma. Então, se entregue aos estudos, se dedique e vá para lá no mínimo com nível básico, uma base, pelo menos, ou nível intermediário, que seria o ideal, no mínimo, para você ir para lá. Pessoal, então é isso aí. Olha só, para você que esteve aqui até o final, tem um presente para você aqui da Academy Idiomas. A professora Adriana é a nossa professora parceira de alemão, a professora Marinês é a nossa professora parceira lá no Viajando Barato. Inclusive, olha só, lá na Academy Idiomas, e o professor Eduardo é o nosso professor parceiro de italiano, de francês e de russo. Então, olha só, lá na Academy Idiomas a gente tem os 7 idiomas que a gente vai tirar você do zero ou de pouco conhecimento até levar você para o nível avançado ou a fluência no idioma, e também para você fazer suas provas, para você estudar fora, para você morar fora, para você assistir seus filmes. Ou seja, a gente tem ali um conteúdo base, depois um conteúdo geral, depois um conteúdo específico para cada objetivo que você quer da sua vida, seja qual for ele, a gente entrega ali esse resultado para você. Então, o link de algumas aulas gratuitas está bem aqui embaixo na descrição. Então, dá para você assistir bastante coisa gratuita, para você ver se gosta da nossa metodologia. E é isso. E gostando, você entra aqui no nosso grupo lá, que a gente tem aí um link aí para o nosso curso lá. Você assiste algumas aulas, se gostar, dá continuidade depois. E a gente também tem a lista de espera para lançamentos que a gente faz a cada 2 ou 3 meses, que a gente dá um desconto mais legal ali também. Então, é isso aí. Seja agora ou depois com desconto, você vai conseguir alcançar os seus objetivos com a gente, porque a gente vai entregar todo esse resultado para você. A gente tem toda uma equipe, toda uma estrutura preparada na Academy Idiomas, com 7 idiomas para você, com materiais nativos, com os nossos cursos online nos 7 idiomas. E, se tratando do MVB, que a professora Marinês é a nossa parceira ali, a Marinês, ela viajou sozinha também por muitas partes do mundo, então ela tem a total autoridade, assim como eu, que viajei mais de 12 países, de forma muito barata, de forma economizando muito. Então a gente tem técnicas, estratégias, planejamentos, coisas que só quem viajou, só quem passou por esse caminho várias vezes que consegue ensinar você, te mostrar o caminho. Então, no Viajando Barato, que o link está bem aqui também, aqui embaixo na descrição, você consegue viajar pelo mundo até 7 vezes mais em conta, ou você consegue também, se você não quer viajar mais em conta, porque o dinheiro está mais curto que isso, você consegue também viajar sem dinheiro nenhum, trabalhando e conhecendo o mundo, como no caso de viajar
trabalhando em hotéis ou restaurantes pelo mundo, ou trabalhar em navios de cruzeiro, que é o caso que a gente tem lá também. A gente ensina você a conhecer o mundo todo, trabalhando, ainda ganhando dinheiro, juntando dinheiro, viajando em navios de cruzeiro. Então, é isso. A gente tem aqui as chaves para você conhecer o mundo, sejam elas linguísticas, ou com dinheiro, ou com pouco dinheiro, ou sem dinheiro para viajar ao mundo. Então, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, professora Adriana, professora Marinês, professor Eduardo Dmitriev. Então é isso aí, pessoal. Entra aqui nos links, vai lá, confere os nossos conteúdos gratuitos e a gente se vê na próxima, nosso próximo bate-papo, Línguas e Culturas, aqui da Academy Idiomas. I'll see you guys there. Take care, guys. Bye bye. Tschüss, au revoir, à la prochaine. Tchau, tchau.